galera, beleza? Tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo e estamos continuando aí a nossa série sobre o Westminster, né? Isso aí. Na verdade, a gente falou do catecismo maior, foi o menor primeiro, menor, né? Depois do catecismo maior, e agora a gente vai falar da confissão, que faz parte também aí desses documentos que foram elaborados aí, né? Isso aí. Eu não me lembro, Jean, se você sabe, mas o catecismo, eles foram desenvolvidos antes ou depois da confissão de fé? Foi depois. Foi depois, né? Primeira confissão. Então. A gente apresentou o livro na ordem, os livros na ordem inversa. Aí também não faria sentido primeiro eles fazerem as perguntas e depois responder elas. Primeiro tem que escrever o que você acredita, pra fazer pergunta pra isso e responder ela, né? É mais lógico, né? Não sei se o pessoal era lógico naquela época, mas mesmo assim eles criaram a confissão primeiro. Antes da gente falar desse livro, eu quero colocar aqui no card, já fizemos um livro com guia da confissão de fé de Westminster. Isso. Para você que andou assistindo aí nossos vídeos sobre o catecismo, a gente já linkou esse vídeo. É do Chad Van Diskhorn. Se vocês ainda não assistiram, assista também, é legal. É muito bom livro. Aquele lá que você quer estudar a confissão em grupo, sim, né? É muito legal, aquele guia de estudo é bacana. Essa daqui não é somente a confissão de fé, ela é uma confissão de fé comentada. Isso. Por ninguém mais que a Rod, né? Isso. É dele que a gente tem uma teologia sistemática, né? Ela vai falar dele futuramente numa sistemática dele e do pai. Pai e filho trabalhando juntos. Mas esse livro é bem legal porque, além de conter a confissão de fé completa, a confissão de fé do Westminster, a cada sessão, porque ela tem vários capítulos, mas dentro dos capítulos a confissão de fé tem várias sessões, e a cada sessão o autor vai comentar aquela sessão. Isso aí. Né? E a gente vai mostrar os detalhes aí para vocês. Então, pessoal, a capa muito parecida com os dois livros que nós mostramos para vocês, né? Na verdade, não tem acho que nada diferente, o que muda é o título, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas mensagens em latim aqui, Divines. Não dá para ler direito, mas aqui tá em inglês. Tá em inglês. Vai ter uma coisa escrita em preto aqui, não sei se a qualidade, se eles vão conseguir enxergar. Talvez nossa câmera não vai captar, né? Mas tem umas coisas escritas em preto e sobre preto aqui. Eu acho que ela está escrita aqui também. Aqui, ó. Isso, é isso aqui mesmo, é verdade. Então vamos abrir já aqui. Não é nem latim não, já é tudo inglês mesmo. Tudo eu vi inglês. Divines aqui, achei que era latim. Então tem essa aqui, na verdade, essa parte aqui que tá mostrando pra vocês está impresso sobre o preto aqui, então é bem legal, mas só tem que ver contra a luz. Ele também é da editora Puritano, né? Na verdade faz sequência, é um box que eles vendem também, né? Os 3 livros juntos, né? E é bem legal. Ele foi traduzido pelo reverendo Walter Graciano Martins, do livro, né? Confissões da Fé, comentado por Alexandre Rod, né? Da Browner Walter Thunder Duster. Eu não sei ler inglês, gente. Vai saber. Então, mas é um livro bem legal, né? Esse aqui já está na 5ª edição, né? Você pode ver que as edições aqui são impressas um pouco, né? A primeira teve 500, a segunda 500, depois só teve 1000 impressas. Então, como nós falamos, é uma editora ainda ela é pequena, ela não tem um público tão grande igual as outras, né? Então os materiais deles são impressos bem pouco mesmo, para não ter esse problema. Até 2016 são 4.000 exemplares. 4.000 exemplares, né? Bem pouco, né? Tem editora que já lança com 10.000 exemplares de uma vez só, né? Aqui ele dá um prólogo falando um pouco, um prefácio do autor, né? O autor falando o porquê ele fez isso e por que ele comentou, né? Aí fica a critério depois de vocês lerem em casa, né? E aqui é bom ter um sumário, né? Sim. Nós falamos que o catecismo menor não tinha, né? Isso, o menor não tinha, o maior já tinha, né? Esse aqui ele vai fazer, antes de entrar na confissão, o capítulo 1 ele vai tratar sobre a breve história dos credos e confissões. Eu acho, Jean, que nós poderíamos até adiantar aqui, só para ilustrar, já mostrar na câmera aqui para a galera que nos acompanha. Tem uma mania de falar para os nossos telespectadores, isso é coisa de televisão. Né? Nossos... É difícil achar um. Não sei qual é o termo pra. Coloca aí embaixo aí, que você sabe como é que é. Ou simplesmente é o cara que nos assiste aí. É o cara do youtuber. Mas ele vai trazer uma breve história dos credos e confissões. E veja aqui, ó, que ele vai falar sobre o credo dos apóstolos. Sim. Tá? Que é um documento muito antigo da igreja também. É muito bom. O credo niceno. Tá? Onde que já começaram as tretas. Começou a tratar a respeito aí da pessoa de Jesus Cristo. Depois ele vai tratar da questão da Trindade. Aí tem o credo atanasiano também, que é um credo também importante.
Aqui, ó, os padrões doutrinais da Igreja de Roma, os padrões da Igreja da Grega, as confissões da Igreja Luterana, os livros simbólicos da Igreja Luterana, vendo aqui, ó, confissões das igrejas reformadas ou igrejas calvinistas, tá? Confissões e os catecismos da Assembleia de Westminster, que é parte do que a gente já está apresentando aqui, e depois ele traz um pequeno questionário aqui a respeito do capítulo. Então, todo capítulo ele tem um questionáriozinho. Então é legal para estudo e para aprendizado. Legal que antes de ele começar a confissão, ele vai explicar muita coisa histórica e de confissão, né? Exatamente. Lembrando, tipo, o credo, ele é uma confissão, né? É o que as pessoas escreveram naquela época, eles acreditavam que era. É bem mais curto do que uma confissão de Westminster? Mas era uma forma deles demonstrar a doutrina deles e o que eles acreditavam naquela época. Pensa como que era naquela época o cristianismo sendo popularizado, e aí de repente um monte de gente começa a falar que acredita num monte de coisa. Sim. Então foi necessário escrever esses padrões, esses que a gente chama de credos, para que houvesse um alinhamento da igreja. Com certeza. Olha, a igreja cristã verdadeira acredita nisso. É a mesma coisa do que a confissão, né? O credo, ele foi, como o Rafael explicou, ele foi escrito porque um monte de gente começava a acreditar e pregar um monte de coisa estranha. A confissão de Westminster, ela foi da mesma forma. Ela foi criada dentro, vamos chamar de Reino Unido, que hoje é Reino Unido, né? Que é a Irlanda, a Escócia e a Inglaterra, para que qualquer pessoa que fosse em uma igreja, tanto numa igreja presbiteriana dentro da Escócia, como uma igreja anglicana dentro da Inglaterra, eles iam acreditar na mesma doutrina. Sim. Então por isso que é uma confissão. Então foi uma coisa que o governo, o parlamento fez para todo mundo acreditar na mesma coisa dentro do país. Sim. E uma dos gatilhos aí para a construção desses documentos são as heresias que surgiram. Com certeza. Tinha muita heresia no meio do início do cristianismo. E aí como é que eles iriam resolver isso? Fazendo documentos, embasando biblicamente aquilo que a igreja deveria crer. E aí, antes de você comentar, eu queria até fazer um adendo. Será que existe heresias nas nossas igrejas hoje? Será que as nossas igrejas estão recheadas aí de heresias? Então por que não ter um documento desse para começar a rever se a gente está de acordo com as escrituras ou não? A igreja A fala o assunto X, que é determinado de um jeito, mas a igreja B e C fala que o assunto X é outra coisa. Aí fica aquele negócio, eu acredito em quem? Exatamente. Então tem que ter uma confissão bíblica. Como eu falar, nós vamos mostrar aqui, tem uns versículos, tem que conferir os versículos para ver que aquilo que eles acreditam é certo, né? Então é bem legal essa parte histórica para vocês terem um ensinamento melhor nas suas igrejas. Além da breve história aqui dos credos, ele também vai fazer alguns relatos sobre a origem da confissão e o catecismo. Então ele vai falar, veja aqui, ó, sobre a questão do Sínodo de Dort, vai falar sobre como foi produzida a confissão, vai falar um pouquinho sobre a reforma na Escócia, vai falar um pouquinho sobre a reforma na Inglaterra, a origem, caráter, os efeitos, vai falar sobre o longo parlamento, a ordem que convocaram uma assembleia em Doutores Westminster, né? Aqui ele vai falar a composição da assembleia, quem é que compunha essa assembleia, quem eram as pessoas que estavam reunidas, a organização, as diferentes partes que foram representadas. O Jean já explicou um outro vídeo aqui que são pessoas de várias denominações que estão ali representando as suas igrejas para desenvolver juntos esse documento. Ele vai falar aqui também sobre a preparação da igreja presbiteriana, a ratificação da confissão pelo parlamento e pela Assembleia Escocesa. Veja que ele vai dar bem um panorama histórico antes de começar a apresentar. É um material bem legal para vocês que estão começando nessa área, ou dentro da tua igreja, se você vai dar um curso ou aprender. Então é um material bem legal para você ter na tua biblioteca. Isso aí. E aí então, gente, ele começa falando aqui ainda no sumário, mas a respeito da confissão, que é comentário, né? Ele vai falar do capítulo 1, vai falar de todas as sessões que compõem, capítulo 2, suas sessões, capítulo 3, e aí vai até o final do livro. Acho que é bom a gente mostrar já um capítulo logo, né? Pra gente poder mostrar como que foi feito. Aqui, ó, o primeiro capítulo da confissão de fé, ela vai tratar da questão das Sagradas Escrituras. Né? São várias sessões, deixa eu só ver aqui, para falar para vocês com mais precisão. Só a respeito da Escritura Sagrada tem 9 sessões, tá? Dentro de 10, perdão, verdade, desculpa. São 10 sessões dentro de um capítulo. Então, alguns chamam de sessão, uns chamam de parágrafo, ou capítulo. Meio que importa, né? Então veja, ele vai trazer a confissão, aqui em negrito é a confissão de fé mesmo. Sim, é a primeira sessão, né? A primeira parte do capítulo, né? E o que é legal desse documento, Jean, é que é o seguinte, tá vendo aqui, ó?
ele fala, ó, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus de tal modo que os homens fiquem injustificados, mas não, você está tirando isso. É isso daí. Então veja, ó, já tem o númerozinho 1 aqui e ele está tirando exatamente do versículo de Romanos. Romanos 2,14. Onde Paulo lá está deixando claro que todos lá são todos indesculpáveis perante Deus, que Deus já se revelou através também da criação, então não tem desculpa para falar que você não conhece a Deus. Então você vê qual que é a importância da seriedade que a confissão tem, que ela quer mostrar todos os versículos bíblicos que eles usaram para compor essa sessão. Sim, se você... Então você pode ver, são muitos versículos. Sim. Se você prestar atenção aqui, espero que a nossa câmera esteja captando, mas a cada ponto, olha, tem o comentário 1, 2, tá vendo aqui, ó, 3, 4 e o 5, e eles estão todos aqui embaixo, tá vendo? Embasados pelos seus versículos bíblicos. Toda a frase que foi citada na confissão de fé foi embasada num texto bíblico. Então, é bem legal isso aí, então é bem bíblico, né? Sim. Então, além da confissão e do seu embasamento bíblico, o diferencial desse material é que ele vai trazer uma exposição comentada. Tá? É onde ele vai fazer uma exposição, tá vendo? Essa sessão, a sessão número 1, afirma as seguintes preposições. E aí vai. Ele vai trabalhar bastante coisas, tá vendo? A respeito dessa sessão, até que ele chega na segunda sessão. Novamente, a segunda sessão também embasada por seus textos bíblicos, e aí depois o autor vai fazer um comentário. O livro praticamente é assim, né? É bem legal que essa sessão ela é composta por essa parte de baixo, né? Sobre o nome sagrado, escritura ou palavra de Deus escrita, inclusive-se agora todos os livros do Velho e Novo Testamento, todos dados por inspiração divina para ser a regra de fé e prática, os quais são. Então aqui eles fizeram isso porque naquela época, era a época que ainda estava naquela transição de aceitar ou não os apócrifos, né? Ou, se você é católico e nos escuta, os deuterocanônicos, né? Apócrifo nós falamos apócrifo porque não é de autoria divina, né? E deuterocanônico vocês chamam porque não foi colocado depois, né? Acrescentado depois. Então essa é a diferença, mas são os mesmos livros, os 7 livros do Antigo Testamento que tem na Bíblia Católica, que hoje nós consideramos como um livro histórico, não inspirado por Deus. Então eles vão aqui e citam todos os livros da Bíblia, que são os nossos 66 livros, mostrando que são esses que a confissão acredita que são inspirados por Deus, né? Inclusive, a seção 3 vai falar sobre os apócrifos. Veja, os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura e, portanto, não são de nenhuma autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados nem utilizados, senão como escritos humanos. Sim, livros históricos, simplesmente. Simplesmente contém histórias lá, mas não são livros inspirados por Deus. E aqui você pode ver, dá uma explicação, ele fala aqui, ó, que o cânon completo da Escritura abrange as duas grandes divisões, o Velho e o Novo. Todos os livros específicos aqui nomeados. Aí ele fala que os livros comumente chamados apócrifos não fazem parte desse cânon e não deve ser considerado de mais autoridade que os escritos humanos. Então ele começa a explicar o que a sessão está falando, né? E você pode ver que ele vai falar bastante coisa sobre essa sessão. A sessão é pequena, mas a explicação é muito grande, ó. Se você quer entender por que não é aceito os apócrifos, aqui ele vai dar uma pequena explicação. Óbvio que tem materiais específicos. Com certeza. Mas aqui ele já vai te dar um panorama... Futuramente nós vamos gravar sobre isso também. Sim, ele vai te dar um panorama excelente aqui sobre isso. Agora, Jean, pra quem nunca, talvez, eu pensei nisso agora, talvez nunca tenha contato, alguém que nos ouve, que nos assiste, você talvez nunca tenha contato com a confissão, não sabe o que ela contém, não tem como a gente mostrar o livro inteiro. Sim. Mas olha, como a gente já falou, a confissão ela vai falar da Escritura Sagrada, que é a primeira coisa. Depois ela vai falar de Deus e da Santíssima Trindade, vai falar da pessoa de Deus e como a Trindade é entendida biblicamente. Depois vai falar do eterno decreto de Deus, da vontade de Deus de decreto, daquilo que Deus decretou e a vontade que vai ser cumprida. Vai falar a respeito da criação, né, de Deus como Criador, da providência de Deus em como Deus sustenta esse mundo, da queda do homem, do pecado e da sua punição. Vai falar do pacto de Deus com o homem, tá? É muito legal essa questão do pacto. Vai falar de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Vai trazer uma sessão somente sobre o livre-arbítrio. Sim. Existe o livre-arbítrio, realmente? Sim. Então vai trazer uma sessão só sobre isso. Vai falar sobre a vocação eficaz. Vai falar sobre a justificação, a adoção, a santificação, e aqui são as questões de ordens da salvação, né, da fé salvífica, do arrependimento para a vida, das boas obras,
da perseverança dos santos, da certeza da graça e da certeza de salvação. Se você que está nos assistindo não tem certeza da sua salvação, você precisa entender melhor o que a Bíblia ensina sobre salvação, tá? Porque o verdadeiro cristão, ele salva uma vez e salva para sempre. Ah, foi o que você está falando. Nós não vamos tratar disso aqui agora. Mas vem nos comentários e a gente conversa. Nós estamos com a proposta futuramente de começar a fazer vídeos com sessões explicativas. Quem sabe, né? Não fala disso. Pois é. A lei de Deus, muita gente acha que a lei não serve para nada. Da liberdade cristã e da liberdade de consciência, do culto religioso e do dia do repouso, dos juramentos legais e dos votos, do magistrado civil, do matrimônio e do divórcio, da igreja, comunhão dos santos, os sacramentos, o batismo, a ceia do Senhor, das censuras eclesiásticas, dos sínodos e os concílios, do estado dos homens depois da morte, da ressurreição dos mortos e do juízo final. E aí aqui o autor vai trazer uma questão do apêndice, falando sobre o presbiterianismo, né, o que se acha implícito na adoção da confissão e acerca das passagens da confissão concernentes ao poder magistrado no tocante à religião e à igreja. Mas veja que é uma sistemática das doutrinas da fé cristã, completa, de tudo, vai falar de tudo aqui praticamente. Olha, é legal que esse aqui é o último livro que nós estamos apresentando dessa série sobre o Westminster, né? E o próximo livro que vai ter, nós vai apresentar, nós vai começar agora a falar de sistemática. Isso, olha. E faz muito sentido você fazer uma comparação com a confissão e com os futuros vídeos que nós vamos apresentar para vocês. Exatamente. A partir do próximo vídeo que a gente vai lançar aqui no canal, a gente vai lançar uma série de sistemáticas de vários autores, de vários tipos, desde as mais básicas até as mais robustas. Então fique ligado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa aí o sininho, que no sininho. Exato. Se inscreve no Quinel. Ó, assina aí o canal, por quê? Porque você vai receber aí no teu e-mail as notificações de quando vai chegar esses vídeos. Vai ser uma sessão aí de mais de 10 vídeos ou até mais. Quase 15. Quase 15 livros só de sistemáticas. Eu nunca vi isso no YouTube, gente. É novidade do grego. A gente tem aqui, vocês que estão acompanhando o canal, sabe que o nosso propósito é abrir o livro, mostrar tudo, como ele foi elaborado, mostrar os detalhes, porque a gente quer que você vai adquirir o material, adquira com segurança. Com certeza. Você vai comprar sabendo o que tem lá dentro. Ainda mais que comprar uma sistemática que custa R$800. E aí você vai comprar um negócio assim, do nada? Você, pô, gastei 800 conto e não era isso que eu esperava. Eu já vi várias pessoas apresentando... Tava em inglês ainda. Eu já vi várias pessoas apresentando sistemática e simplesmente pega aqui ó, sistemática e tal, e aí? Vou comprar, não sei o que tem e tal, então não. E é em inglês ainda. Aqui no Do Grego a gente apresenta tudo pra você comprar com segurança. Então fique ligado aí nos próximos vídeos que vai vir boas sistemáticas aí pra vocês ficarem por dentro aí dessa área do estudo bíblico. Pra você que quer adquirir esse livro, o link tá aqui na descrição do nosso vídeo. Você pode estar comprando aí direto no link. Talvez se você pode pesquisar em outros sites, na Amazon talvez você consiga aí com preços bons. Isso. E não se esqueça também de acessar o nosso site, né, Jean? Isso. Que é o dogrego.com. Lá a gente tem diversos podcasts também, que é o nosso carro-chefe. É onde a gente trabalha com podcasts mensais. Toda última semana do mês a gente lança lá um podcast teológico. E tem novidade, rapaz. Não vai dar spoiler não. Deixa aí, calma. Fique atento, tem novidade. Tem novidade na área de podcasts, tá? Nosso querido André Lourenço aí está assumindo essa área de novidade, assuntos novos que a gente vai tratar no podcast, vai ser bem legal. Fique ligado no nosso site, na nossa fanpage lá no Facebook, porque lá a gente está atualizando e a gente vai mostrar para vocês aí o que a gente tem de novo. Beleza? Beleza, pessoal. Até a próxima.